Bom, minha gente, vamos falar de Marino Inestrosa, jogador que, por influência, mais uma vez, dos colombianos e do técnico Fernando Diniz, está vindo para o Vasco. A história vai ser contada agora, aqui no News, pelo jornalista JJ Osório, da Rádio Caracol. Pedi a ele para falar despacio, devagarzinho, para a gente entender. Ele é um homem da cobertura do Clube Atlético Nacional de Medellín, que é um dos clubes mais tradicionais do futebol colombiano. E ele vai contar a história por quê? Porque o Inestrosa estava com um voo marcado para as 5 da manhã de segunda-feira da Avianca de Medellín para Buenos Aires, para se apresentar ao Boca Juniors. Durante o mês de dezembro, vários emojizinhos de que vai pro Boca, não vai deixar de ir pro Boca, e que aquilo, porque o Boca, bababá. Mas o Boca toda hora mudava a negociação, toda hora puxava um pouquinho para cá, vamos pagar assim, dá para mudar a data. Isso foi se arrastando durante muito tempo, quase 6 meses para resolver isso. E o staff do jogador não sentiu tanta firmeza no final das contas. E nesse meio tempo, pintou o Vasco. E o Vasco fez uma proposta. Mas vamos ouvir JJ Osório, jornalista colombiano. Qualquer dúvida, a gente traduz aqui para vocês, mas ele fala um espanhol que dá para entender bem, falando sobre essa situação do Inestrosa, Marino Inestrosa. O que aconteceu para que o jogador não fosse para o Boca e estivesse muito perto de acertar com o Vasco? Fala, meu amigo JJ, boa noite. J. Osorio, periodista deportivo de Blue Radio y Caracol Televisión acá en la ciudad de Medellín. Voy a contarles un poco detalles de lo que ha sido lo que hemos llamado acá la novela de Marino Inestrosa. Una novela que comenzó bien cuando Marino llega a Nacional procedente del Columbus Crew de la MLS, llega a mitad del 2024 para integrar la nómina del segundo semestre. Nacional había adquirido un porcentaje de los derechos deportivos y lo trajo en un préstamo a 6 meses. En esos 6 meses Nacional consigue 3 títulos al final del semestre, la Liga, la Copa y la Superliga, y Marino termina siendo la gran figura, al punto que es convocado para la Selección Colombia en la eliminatoria, en los partidos de marzo. Estuvo jugando algunos minutos ante la selección de Perú y empezó a tener un renombre internacional. Cuando termina el primer semestre del 2025, debía regresar al equipo estadounidense y Nacional hace un esfuerzo económico y hace la adquisición de otro porcentaje de los derechos deportivos y logra tenerlo en el segundo semestre del año pasado, donde Nacional terminó el 19 de diciembre jugando la final de la Copa y coronándose campeón ante su rival de plaza acá en la ciudad de Medellín, también con un protagonismo importante de este extremo derecho que a veces juega con perfil cambiado y hace muchas diagonales hacia adentro en Atlético Nacional. Cuando terminó el partido de la final el 19 de diciembre, Jorman Campuzano, que es un mediocentro que había jugado en el Boca argentino, de hecho vino a Nacional procedente del Boca, en medio de la celebración, en sus redes sociales hace un video con Marino abrazados y dice: amigos de Boca, ahí se los mando. Y ahí se destapó la noticia el 19 de diciembre de que Marino podía ir al fútbol argentino y que estaba en negociaciones con Boca Juniors, porque de hecho Jorman Campuzano, su compañero, fue el que hizo el anuncio en sus redes sociales. Ahí viene la época de diciembre. Atlético Nacional es un equipo que solo entrega información de negociaciones cuando los negocios se cierran, cuando empiezan todos estos rumores o trámites o movimientos, nunca entrega información oficial, ninguno de sus directivos aparece en medios y en comunicados no lo mencionan. Nacional regresó a prácticas el 4 de enero, porque la liga aquí comenzaba el 16 de enero y como era tan próxima, entonces regresaron pronto a prácticas. Marino Inestrosa no se presentó y Nacional sacó un comunicado que decía que el jugador quedaba liberado hasta que terminara su negociación con Boca. Lo que hizo suponer que entre Nacional y Boca ya había un acuerdo entre los dos clubes y que lo que faltaba era un acuerdo entre el jugador y el club. Varias veces llegaron informaciones desde Argentina, porque es una verdadera novela.
Se anunció la ida de Marino a Buenos Aires, Nacional no entregó ninguna información y Marino empezó a publicar en sus redes los colores de Boca, empezó a publicar algunos videos que estaba jugando unos partidos callejeros, que estaba pescando. Él en sus redes hace unas publicaciones muy espontáneas. El viernes anterior se dijo que Marino tenía tiquetes, eso lo pudimos confirmar, tenía tiquete a las 5 de la tarde en un vuelo de Avianca que se hace en Medellín, aeropuerto de Ezeiza, y tenía el tiquete comprado, como lo pudimos verificar con la aerolínea, se lo había mandado Boca. Es decir, aparentemente ya iba para integrarse al equipo de Juan Román Riquelme. Resulta que no viajó el viernes y ahí fue cuando se destapó la noticia de que podría llegar al fútbol brasilero, concretamente al Vasco de Gama. Esto sorprendió y nos sorprendió a todos porque ya creíamos cerrado el asunto. Pudimos hablar en Blue Radio con algunos de las fuentes que tenemos en Atlético Nacional, que palabras más, palabras menos nos dijo, entre los clubes todo estaba cerrado, pero entre el jugador y el club al parecer hubo diferencias. Tengo entendido que el asunto pasa por los representantes que tiene el jugador, que Boca quería la negociación directa y los quería sacar de la ecuación. Es la versión que se maneja en Medellín. Y todo el fin de semana se movió el tema Vasco de Gama. Al parecer, el tema está tan avanzado que Marino viajaría mañana en horas de la noche a territorio brasilero. Es la información que tenemos. Está adelantado, pero no quiere decir que esté cerrado, porque si Nacional no lo ha hecho oficial, Nacional, que había adquirido el resto de los derechos deportivos y lo hizo ahora en el cambio de año, el resto al Columbus en la MLS adquirió ya el 100% de los derechos deportivos del jugador para poderlo negociar abiertamente con el mejor postor, que en este caso al parecer es el Vasco de Gama, porque Boca ofrecía $5 millones y al parecer la negociación con Vasco subió la oferta a 6 millones con algunas cláusulas que favorecen a Nacional, como la conservación de un 20% de los derechos deportivos para una futura venta. Lo cierto es que en la puerta del horno se quema el pan y al Boca se le quemó el día en que el jugador viajaba por algún tema de negociación. Esperemos que llegue a buen término lo de Vasco de Gama, entre otras cosas, porque el jugador terminó el 19 de diciembre y no ha hecho pretemporada ni inició competencias con Atlético Nacional y ya el mes va avanzando y entonces la forma futbolística y física del jugador puede que hoy no sea la misma con la que terminó y no debe serlo la misma con la que terminó en el 19 de diciembre en la final de la liga. Es lo que hay hasta ahora. Esperemos que no haya un capítulo nuevo mañana o pasado mañana. Aí vai a notícia, aí se la dejo. Querido JJ Osório, com um ótimo depoimento, eu vou traduzir aqui, vou trazer aqui mais ou menos o que ele disse. O Nacional, o Atlético Nacional de Medellín, o comprou, ou o pegou do Columbus Crew, que é um clube norte-americano, pegou um percentual dele emprestado, e ele ganhou 3 títulos no Atlético Nacional de Medellín, sendo protagonista total. Protagonista, jogador que brilhou imensamente jogando pelo Atlético Nacional de Medellín. E passou a ter projeção internacional, inclusive foi convocado para a seleção, jogou contra o Peru, fez algumas partidas, e no final desse período ele teria que voltar aos Estados Unidos. E o Nacional fez um esforço e pagou mais um percentual e ficou com um percentual a mais com o Marino Inestrosa. No dia 19 de dezembro, ele jogou a última competição do ano e foi campeão, inclusive, pelo Clube Atlético Nacional de Medellín. E nas redes sociais, o volante Campuzano, que já foi até especulado aqui no Vasco também, que jogou no Boca e colombiano, fez uma postagem dizendo: Boca, tô levando o nosso reforço. E ali se despertou essa notícia de que o Inestrosa estaria indo, mas é uma negociação que já vinha se arrastando há algum tempo. Essa é a informação que a gente teve. O Atlético Nacional, e isso está confirmado, não fala sobre negociação, não abre sobre negociação. No dia 4 de janeiro, o grupo do Nacional de Medellín voltou às atividades e o Inestrosa não se representou e o Nacional informou
porque ele estava liberado para poder negociar com o Boca. Quer dizer, o negócio entre o Nacional e o Boca estava ok, resolvido. Mas, sexta-feira, havia um voo que foi remarcado para segunda e que ele não pegou nenhum dos dois. Esse voo 5 da tarde da Avianca Medellín, Buenos Aires, ele não pegou e foi uma surpresa total, porque se esperava ele. Eu cheguei a ouvir o Riquelme, o presidente do Boca, o grande Riquelme, dar uma declaração sobre o Marinho. Não, estamos esperando essa semana ele aqui, já tem voo marcado. Então, para o Boca estava tudo acertado. Só que o problema foi entre o Boca e o jogador, porque o Boca não queria dar o percentual de 8% que o atleta poderia ganhar. E o Vasco veio por trás e ofereceu esse valor. Era um jogador que interessaria demais ao Vasco, e aí entram os personagens cruzmaltinos. O técnico Fernando Diniz ligou para o Inestrosa. Johan Rojas ligou para o Inestrosa. Seus conterrâneos, Carlos Cuesta e Andrés Gomes, falaram com o Inestrosa e disseram: aqui você permanece na seleção. Porque, diante do que foi prometido a ambos do Vasco, e nisso o Vasco pode se garantir, nesses mercados adjacentes, dá para dizer, olha, se você vier para cá, Cuesta, se você vier para cá, Andrés, você pode ir para a Copa do Mundo. E eles foram convocados. Jogaram um mês no Vasco, já voltaram à seleção colombiana, porque o Vasco dá muita projeção. E isso o Inestrosa ouviu do Rojas, que já o seguia, antes de qualquer negociação, já era amigo dele, já estava lá seguindo há um bom tempo, e o Fernando Diniz entrou em contato. E o Vasco foi aos empresários, fez uma proposta aos empresários, fez uma proposta muito boa ao jogador, pagaria 8% de comissão também ao jogador, e com o Atlético Nacional de Medellín fez uma proposta maior, de cerca de 6 milhões de dólares, passando os 5 milhões do Boca, e ainda dando ao Nacional de Medellín 20% numa futura venda. Enfim, é um negoção para o Nacional. O Nacional não teve o que fazer e o Inestrosa tomou a decisão dele de vir ao Brasil. A informação dada pelo companheiro JJ Osório é de que na Colômbia se comenta que amanhã à noite ele poderá chegar ao Brasil. Mas diante do que aconteceu lá na Argentina, como eu falei com vocês aqui, eu estou na vibe de esperar. Até porque esse rapaz é meio doidinho. Joga bola pra burro. Mas eu já vi uns vídeos dele aí, umas declarações dele. Ele é abusado, mas é bom jogador assim. Jogador abusado é que é bom. Jogador muito bonzinho eu não aguento. Eu quero jogador abusado. Não pode ser maluco igual o Lloyd. Mas esse não. Esse joga bola pra caramba. Então, há uma informação, a gente vai confirmar isso, de que amanhã ele poderia chegar ao Brasil, vai assinar um contrato com o Vasco de 4 anos e vai ser reforço do Vasco. Um jogador que, como eu disse aqui na abertura do News, hoje eu falei com alguns jornalistas, além do JJ Osório, minha companheira Marina Granziera, da Rádio Caracol, meu amigo Juan Camilo, todos disseram, o Vasco está contratando um dos melhores jogadores do futebol colombiano da atualidade. Jogador grande, jogador pesado, jogador decisivo, que carrega o Atlético Nacional de Medellín como o melhor time da Colômbia hoje, porque ele é um jogador agudo, vertical, que vai para cima. O 1 contra 1 dele ele é praticamente imarcável. Então, é um reforço que o Vasco está trazendo e faltam detalhes. Coisas aí realmente que me parece muito mais troca de documentos. E o Vasco deu esse belo chapéu no Boca Juniors. E aí, meu parceiro? Gostou desse corte? Então se liga nesses aqui que eu tenho certeza que você também vai se amarrar. O like eu sei que você já deixou. Então agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.